7, versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Acredito, irmãos, que já tem assim uns 2 domingos, 3 domingos talvez, eu não me lembro muito bem, que nós estamos meditando em cima desse texto, a porta estreita, e hoje nós vamos continuar. E o Senhor vai falar com você, amém? Amém, querido? Nós estávamos meditando antes em Lucas 13, 22, né? E agora nós vamos ver Mateus, porque nós vamos ver mais algumas coisas aqui, porque esse texto aqui de Mateus fala também sobre a porta estreita. E nós vamos ver aqui algo mais profundo em cima disso. Então Mateus capítulo 7, versículo 13 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Vamos repetir todo mundo junto esse versículo? Eu falo e você repete, vamos lá? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Vamos lá mais uma vez, bem forte para você decorar. Entrem pela porta estreita. Isso, bem forte. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Agora olha o que diz o final da frase. O final da frase diz assim: e são muitos os que entram por ela. Então Jesus ele está dizendo assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo, espaçoso, confortável é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. Aí, olha o 14, ele diz assim: como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Repete assim comigo: como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Vamos lá, mais uma vez, bem forte. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Agora, olha o que ele fala aqui no final da frase. Isso aqui é Jesus falando. Ele diz assim: são poucos os que a encontram. Repara aqui, agora, abre lá, deixa aí marcado, porque nós vamos continuar lendo. Nós vamos continuar lendo aqui em Mateus 7. Mas volta aqui para Lucas 13. Abre em Lucas capítulo 13. No versículo 22. Todo mundo achou? Amém? Lucas 13, 22. Diz assim, ó. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, olha irmãos, a pergunta: Senhor, serão poucos os salvos? Olha a resposta de Jesus. Ele lhes disse: esforcem-se
para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Olhem para mim, irmãos. Jesus falou que muitos vão tentar entrar pela porta estreita e não vão conseguir. Se isso aqui não tivesse na Bíblia, eu diria que isso aqui estava errado. Mas foi o próprio Senhor Jesus que falou isso, irmãos. Ele disse isso foi registrado 2 vezes. Mateus começa falando ali, o Mateus, o evangelista, que registrou isso que Jesus disse. Ele registrou exatamente assim, que Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque amplo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Lá em Lucas, o evangelista já registrou um pouco diferente. Ele registrou que Jesus disse assim: entrem pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar, mas não vão conseguir. Querido, olha para mim. O caminho do evangelho é um caminho estreito e apertado. A caminhada, irmãos, com Cristo, viver com Cristo, é você passar por situações aonde muitas vezes a sua fé será provada, aonde muitas vezes você vai encontrar várias dificuldades que talvez outras pessoas não encontrariam. Enfim, andar no caminho do Senhor, irmãos, é andar num caminho estreito e apertado. É um caminho difícil. Irmãos, essa pregação minha aqui jamais vai encher uma igreja. Mas é a verdade. Você pode dar glória a Deus pela verdade? É a verdade, querido. Talvez, irmãos, nós estamos caminhando no Evangelho. Talvez nós estamos, irmãos, andando no caminho do Senhor. E em várias situações nós pensamos que a nossa jornada deveria ser mais fácil. E eu digo isso, irmãos, porque eu também já passei várias situações assim, aonde em alguma circunstância que eu estava vivendo na minha vida, eu pensava assim, sabe, aquela coisa da alma: não, mas isso deveria ser mais fácil. Por quê? Porque eu sou um homem de Deus. Quantos são homens e mulheres de Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Então eu quero te dizer, meu filho, que muitas vezes o caminho que você vai passar é apertado, é estreito, e você vai ter que se esforçar para continuar andando. Mas eu quero te dizer uma coisa: é esse caminho aí que vai te conduzir à vida eterna. É esse caminho aí que vai conduzir você para a vida eterna. Um caminho onde nem sempre você encontra facilidades. Um caminho onde nem sempre você vai estar cercado de amigos. Um caminho onde sempre você vai ter que negar os desejos da sua carne. Um caminho sempre onde você vai ter que lutar contra algumas vontades que nós temos, algumas vontades que a carne tem. Você vai ter que lutar e você vai ter que vencer isso. Volta aqui para Mateus 7 e veja aqui comigo o versículo 15. Mateus 7, 15. Ele diz assim, olha: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Agora presta bem atenção no 16. Ele fala assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Reconhecerão quem? Os falsos profetas. Jesus é quem está dizendo: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins.
Repete assim comigo: se eu for uma árvore boa. Não, vamos mudar essa frase para ficar melhor. Você vai dizer assim: se eu sou uma árvore boa, vão reconhecer isso, porque eu vou estar produzindo frutos bons. Agora diga assim comigo: mas se eu sou uma árvore ruim, vão reconhecer isso claramente, porque os meus frutos serão ruins. Quando você anda no caminho do Evangelho, no caminho cuja porta é estreita e o caminho é apertado, aquilo que você é e aquilo que você está se tornando em Cristo vai ficar claramente visível. E todos vão poder saber, querido, como é que está a sua vida. Presta bem atenção nisso, irmão, isso é muito sério. Todos vão poder saber como está a sua vida, porque você será como uma árvore e vai produzir um tipo de fruto. Se o fruto é bom, sabe-se que você está em Cristo. Se o fruto é ruim, sabe-se que você não está em Cristo. Irmãos, é impressionante, mas você tem alguns versículos na Bíblia que são assim, extraordinários. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que texto maravilhoso. Você tem outro texto também, por exemplo, ali em 1 João, falando sobre Jesus, falando sobre o Verbo. João diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você for olhar, você vai ter versículos assim extraordinários na palavra de Deus, irmãos. Sabe, versículos assim que você lê, sabe, você fica tão feliz, e de repente você começa a se esquecer que existem provações, que a caminhada no Evangelho, irmãos, poderia muito bem ser feita apenas de João 3,16, mas não. Jesus, ele falou aqui em Mateus no capítulo 7, ele falou, irmãos, que se você for uma árvore boa, você vai dar bons frutos. Mas se você for uma árvore ruim, você vai dar frutos ruins. Ou seja, é um contraste, irmãos, entre as duas coisas. Na verdade, querido, uma coisa não descarta a outra coisa. Mateus capítulo 7 não vai descartar João 13. João 13 não vai descartar Mateus capítulo 7. O que ele está querendo dizer, irmãos, o que a Bíblia ensina, o que esses textos ensinam, é que ser cristão é ter uma vida transformada pelo Senhor. E você vai prosseguir no caminho do Senhor Jesus sem desistir, um caminho estreito e apertado. Mas ser cristão é ter uma vida transformada, de fato e de verdade, pelo Senhor Jesus. Vamos aqui no versículo 19. Olha aqui comigo o versículo 19 de Mateus 7. Ele diz assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Agora, olha o versículo 21, irmãos, porque o versículo 21 é para acabar, como a gente gosta de falar, né? É para acabar mesmo. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Mas eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha para mim, irmãos.
Jesus, ele fecha esse ensinamento agora, ele fecha essa parte agora, mostrando o que vai acontecer no último dia. E aí nós podemos relembrar das outras ministrações dos domingos anteriores que nós fizemos. Ali em Lucas 13, quando Jesus fala procurar entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Aí ele conta uma história que é interessante. Ele diz assim: quando o dono da casa fechar a porta, vocês do lado de fora baterão na porta e dirão: Senhor, deixa-nos entrar. Aí Jesus continua contando a história. Ele diz assim: mas o dono da casa responderá: não os conheço e nem sei de onde sois. Quantos se lembram disso? Se lembram desse texto? Amém? Olha o que Jesus falou aqui em Mateus 7, 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Aí vamos voltar lá para Lucas 13. Porque aqueles que ficaram de fora, a resposta deles é o quê? Olha só, a resposta deles é diferente desses aqui, de Mateus 7. A resposta deles é assim: Senhor, ensinastes em nossas ruas, nos assentamos e comemos contigo. Ou seja, irmãos, é aquilo, irmãos, que nós temos falado e batido, irmãos, são pessoas que estiveram com o Senhor. São pessoas, irmãos, que tiveram uma certa comunhão com o Senhor. São pessoas, irmãos, para quem foi revelada a palavra de Deus. São pessoas que viram o Senhor. Eles tiveram um certo contato com o Senhor. Mas, irmãos, presta atenção. Mesmo tendo esse contato com o Senhor, mesmo ouvindo do Senhor, mesmo tendo uma comunhão com o Senhor, eles nunca se dispuseram no seu coração a desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Eles nunca se dispuseram. E às vezes, irmãos, o que me assusta, sabe, hoje eu estou aqui mais uma vez como um profeta de Deus para dizer para você, é que nossas igrejas, irmãos, estão cheias de pessoas que não têm um relacionamento pessoal com o Senhor. E talvez, irmãos, elas tenham estado na igreja, elas tenham estado no culto, elas têm ouvido a palavra, elas têm entendido que é o Senhor quem fala, que é Deus quem está falando, elas têm entendido que há unção no louvor, elas têm entendido que a palavra ministrada é uma palavra de Deus, mas na verdade isso não está gerando no coração dela uma transformação de vida, não está gerando a vida de Deus dentro dela, não está sendo gerado um relacionamento pessoal com o Senhor. Quantos estão entendendo, irmãos? Agora olha aqui no 7:22 de Mateus. Olha aí na sua Bíblia. No 7:22. Porque aqui a resposta desses aqui é um pouco diferente. Ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Olha aqui, irmãos. Essas pessoas aqui, elas não apenas tiveram um contato com o Senhor, mas elas receberam do Senhor dons do Espírito Santo. Elas foram agraciadas com dons do Espírito Santo. E elas foram usadas por Deus para fazer milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Irmãos, isso aqui é o que mais assusta. Porque para você olhar para uma pessoa dessa, assim como eu, quando você olha uma pessoa assim, tão ungida, tão usada por Deus, o que você pensa no seu coração? É uma pessoa de Deus. Mas, irmãos, muitos deles, no último dia, vão ouvir isso de Jesus: não os conheço. Mas o que aconteceu?
Você já se perguntou o que aconteceu? Por que isso aqui aconteceu? Qual foi o problema? O problema, irmãos, olha para mim. Quando Jesus fala da árvore boa que dá frutos bons, Ele não está falando sobre dons do Espírito Santo. E talvez isso aqui confunde a gente. Quando Jesus fala que a árvore boa, que você vai reconhecer falsos profetas, é pelo fruto, porque a árvore boa produz bons frutos. Uma árvore ruim não pode produzir frutos bons, e uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, mas a boa vai produzir frutos bons, a ruim vai produzir frutos ruins. Jesus não está falando aqui de dons do Espírito Santo, irmão. Jesus está falando aqui de uma conduta. Jesus está falando aqui daquilo que a sua vida no dia a dia tem produzido, no que diz respeito a comportamento, a conduta, a escolhas que você faz. E aqueles que foram aqui no capítulo 7 de Mateus, agraciados com os dons do Espírito Santo, irmãos, e foram até usados por Deus, eles eram usados por Deus, eles expulsavam demônios, eles faziam milagres, mas na verdade, irmãos, por trás havia uma vida de iniquidade. Você sabe disso claramente quando olha para cá. Olha o versículo 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quantos estão entendendo, irmãos? Afastem de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, havia dons do Espírito Santo, havia aquela máscara de cristão, havia talvez até as roupas de cristão, havia, presta atenção, havia talvez até os jargões de cristão, havia talvez até o evangeliquez. Paz do Senhor, Deus te abençoe, graça e paz, está amarrado, glória a Deus. O que mais? Sangue de Jesus tem poder, está amarrado, está repreendido todo o mal em nome de Jesus. O que mais? Misericórdia, misericredo. Esses dias eu ouvi essa. Tem todos os jargões, tem todo o evangeliquez. Olá, meu amado, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vai? Tudo bem? Shalom. Irmãos, eu não estou criticando quem faz isso. Eu falo muito glória a Deus também, glória a Deus por isso, e vou continuar falando. Mas o que eu estou querendo mostrar para você, querido, é que muitas vezes há apenas uma capa de espiritualidade. Há apenas, irmãos, algumas palavras vazias que saem da boca, mas na verdade o fruto que se está produzindo é um fruto ruim, é um fruto de morte. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas agraciadas com os dons do Espírito Santo, elas estão operando nos dons, mas na verdade há uma vida de iniquidade por trás. Não há um relacionamento com Deus. Não há uma intimidade com o Senhor. Eu me lembrei de um texto que eu gosto muito aqui. Vamos ver lá, 1 Samuel. Olha aí comigo, 1 Samuel. Está lá no comecinho da Bíblia. Depois de Juízes. Depois de Juízes você vai achar 1 Samuel. É no capítulo 4. Primeira Samuel, capítulo 4. Versículo 5. Diz assim: quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram:
Mas o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca aconteceu uma coisa dessas, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com todas as espécies de pragas no deserto. Só até aí, olhem para mim, irmãos. O contexto aqui, para falar rápido, porque não é o foco, mas eu quero falar sobre essa capa de espiritualidade, que pode enganar todo mundo, irmãos, mas o Senhor não engana. O contexto aqui era uma guerra que estava acontecendo entre Israel e os filisteus. Vamos puxar a ficha de Israel. Nesse tempo aqui, estavam há 40 anos afastados do Senhor, adorando ídolos, cometendo iniquidades e pecados, vivendo uma vida completamente longe de Deus. Mas no entanto sabiam as leis, eles sabiam de todas as cerimônias no que dizia respeito ao culto religioso, eles sabiam de tudo. E a primeira vez com que eles vão, aqui era a segunda vez, mas a primeira vez que eles vão enfrentar o exército dos filisteus, os filisteus vencem Israel e matam 3.000 soldados. Eles voltam para o acampamento desolados, acabados, e começam a se queixar: Deus esqueceu de nós, Deus não se lembra mais de nós. Aí eles têm uma ideia brilhante, eles pegam a arca da aliança e levam a arca da aliança para o acampamento onde havia guerra. Quando a arca da aliança chega, irmãos, eles gritam tanto, é o texto que nós lemos, que o chão estremece. E os filisteus que estavam acampados longe, ficam com medo. Porque com tantos gritos, com tantos jargões, sabe, com tanto júbilo, eles falaram assim: mas o Deus dele desceu lá dentro, agora nós não vamos ganhar deles de jeito nenhum. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas na verdade, aquilo não passava de gritos vazios. Sabe por quê? Havia uma forma, havia uma capa, havia uma máscara, mas o interior estava completamente morto. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Porque quando algumas dificuldades vêm na nossa vida, e nós muitas vezes falamos em alto e bom som que é uma investida de Satanás contra as nossas vidas, e às vezes é mesmo, mas o motivo da investida de Satanás nas nossas vidas é porque quando o inimigo resolveu te encarar, ele viu que só havia uma capa de espiritualidade. Diga assim: misericórdia. Mais uma vez, diga assim: misericórdia. Querido, presta atenção. O inimigo é audacioso, e ele sempre vai pagar para ver. Ele sempre vai partir para o ataque, mesmo quando você está cheio de aleluia, glória a Deus. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Jeová Rafá, o Deus cura toda dor. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Está repreendido, está amarrado todo o mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. O inimigo enfrenta. Os filisteus aqui enfrentaram. Eles disseram assim: coragem, vamos lá, porque senão nós é que vamos ser escravos deles. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os filisteus, inimigos,
enfrentaram o povo de Israel, aqueles que tinham gritado, aqueles que estavam com a arca da aliança, aqueles que gritaram tanto que o chão estremeceu. Sabe o que aconteceu? No primeiro combate eles tinham perdido 3.000 pessoas, 3.000 soldados. No segundo combate eles foram humilhados, irmãos, perderam mais de 34.000 soldados na batalha. Foram humilhados. Por que algumas vitórias do inimigo acontecem na nossa vida? Sabe por quê? Porque a única coisa que ele encontra é uma capa de espiritualidade. Não há vida de Deus. Querido, presta atenção. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, se eu estiver tomado por essa vida de abundância de Jesus, eu não vou ser uma árvore ruim, produzindo frutos ruins, mas eu vou ser uma árvore boa, produzindo frutos bons. E quando o inimigo se levantar contra a minha vida, para me encarar, para pagar para ver, ele vai dar com os burros na água. Ele vai cair. Porque ele encontrou um homem de Deus, ele encontrou uma mulher de Deus, ele encontrou alguém cheio do Espírito Santo, de fato e de verdade. E o que está saindo da boca é porque está enchendo o coração. Não é só uma reza brava que ele aprendeu no culto de domingo à noite. Quando há a vida de Deus, irmãos, o demônio treme. Quando há a vida de Deus, irmãos, ele vem, mas ele bate e cai. Irmãos, eu tive uma experiência tão interessante há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos. Eu estava aqui na igreja orando, eram umas 10, 11 horas da manhã, e eu estava sentado mais ou menos ali onde a Flávia e as meninas estão sentadas. Aí chegou uma pessoa ali, era uma mulher muito magra mesmo, magérrima, toda suja, alcoolizada. E ela entrou, ela pôs a cara, falou assim: eu posso falar com você? Eu falei: claro, pode. A porta estava aberta. Tinha mais gente aqui, não me lembro quem que estava aqui. Aí ela entrou e rapidamente me contou a história dela. Afundada na droga, no álcool, disse que se prostituía com vários homens que ficavam ali na rodoviária, e falou ainda que era aidética, e ela tomava remédio, mas não tomava direito, e ela sabia que ia morrer, e ela queria roupas, se eu não poderia dar roupas para ela. Aí eu falei: olha, nós tínhamos uma caixa de roupas ali. Eu falei: vamos lá, eu te ajudo a dar uma procurada lá. Aliás, pedi uma pessoa que estava aqui para ajudá-la. Aí a pessoa foi lá, ajudou ela. Aí ela veio, sentou aqui, sentou bem de frente para mim e falou assim, e eu falei: vai ficar endemoniada. Do jeito que vai ficar endemoniada, rapidão, me preparei. Aí ela falou assim para mim: eu sinto uma paz tão grande aqui nesse lugar. Olha só, irmãos, a mulher nunca entrou numa igreja. Como que fala uma coisa dessa? Sabe por que fala? É porque nessa situação, num dos raros momentos da vida dela, ela sentiu a presença de Deus. Aí ela falou assim: por que eu sinto tanta paz aqui? Eu falei: bom, aqui é um lugar de culto, de adoração. Nós estávamos orando antes de você chegar, e Jesus está aqui. Aí eu olhei para ela e falei: Jesus pode mudar a sua vida. Irmãos, ela baixou a cabeça. Aí ela olhou para mim, o olhar começou a ficar mole. Aí ela falou assim: ele falou que não dá conta de você, não. Ele falou que não dá conta de você, não. Você é forte demais para ele. Aí eu falei assim para ela: quem falou isso? Aí ela falou assim: uma entidade que me acompanha.
Aí eu falei assim, ele não dá conta de mim, porque é Jesus Cristo que está em mim. Aí ela falou, tem que ir embora. Levantou e vazou. Encontrou um homem de Deus. Encontrou uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus. Paga para ver, capeta, que você vai dar com os bons na água. Porque nós somos homens e mulheres de Deus, irmãos. Nós somos homens e mulheres de Deus. É Jesus Cristo quem habita aqui. É o Espírito de Deus quem habita aqui. Essa semana, irmãos, minha esposa estava conversando com a pessoa. E conversa, aquela coisa de mulher que você sabe, né? Muito simples. Aí a pessoa olha para ela e fala assim: por que eu sinto tanta paz quando você fala comigo? E eu fico toda arrepiada quando você fala comigo. Era uma mulher, graças a Deus que era uma mulher. Porque senão eu já ia falar: que negócio é esse, pai? Graças a Deus. Aí ela falou assim: é o Espírito de Deus que está em mim. Ela falou: mas quanta paz. Querido, você foi levantado para ser um homem e uma mulher de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu querido. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você não tem uma capa de espiritualidade. Você é uma árvore boa que produz bons frutos. E todas as pessoas que passarem por você vão sentir a paz de Deus que é repleta, que é abundante na sua vida. Amém, querido? E é assim, cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus, da vida de Deus, é que nós vamos conseguir andar no caminho estreito até o fim e chegar lá no final, irmãos, lá no final, na vida eterna, e falar: vencemos. Amém, irmão? Fica de pé, vamos orar. Você vai se lembrar, ó. É um pouco antigo, mas você vai se lembrar. Eu me encontrei com Jesus. Cante. E sua luz encheu o meu ser. E me curou. E me lavou. Todo o meu ser. De novo, eu me encontrei. Eu me encontrei com Jesus e sua luz. E sua luz encheu o meu ser. E me curou. E me lavou com seu poder. Cante bem forte. E agora? Agora livre eu sou, completamente sarado, completamente sarado. E agora livre estou, agora livre estou, completamente sarado, completamente sarado. Pois seu poder me encontrou, encheu o meu ser. Pois seu amor me encontrou, encheu o meu ser. Vamos lá, não deu para lembrar, agora vamos lá, todo mundo tem que ir.
a luz. Aleluia. Vamos orar, queridos. Senhor, eu quero orar e pedir para que o Senhor levante homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar. O Senhor já tem levantado, Senhor, mas eu oro, Senhor, para que ser homem de Deus e ser mulher de Deus seja a cada dia uma realidade nas nossas vidas, Senhor. Senhor, eu quero profetizar que eu estou pregando para homens e mulheres de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e que estão trilhando com coragem o caminho apertado, passaram pela porta estreita e estão andando no caminho apertado. E não importa, Senhor, as dificuldades, não importa, Senhor, as situações difíceis, mas cada um aqui vencerá pelo poder do Espírito Santo que foi derramado e que é abundante na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos a vencer aquilo que nos faz cair, aquilo que nos faz tropeçar. Leva-nos a vencer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que ao sermos afrontados pelo inimigo, ele não encontre apenas palavras vazias, jargões, gritos vazios, mas que ele encontre homens e mulheres de oração, Senhor. Assim como Daniel, ao saber daquele decreto assinado, quando foi procurado pelos seus inimigos que o queriam acusar, eles encontraram Daniel ajoelhado em oração. Senhor, em nome de Jesus, que essa seja a realidade da nossa vida, que o diabo jamais tenha qualquer vitória sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, pode continuar de pé, nós já vamos encerrar. Quarta-feira nós temos a reunião de oração aqui. Tem sido uma grande bênção. Eu sei, irmãos, porque também sinto isso. Às vezes não é fácil você terminar um dia de trabalho e vir para a oração quarta-feira. Assim como você, eu chego aqui cansado, às vezes a cabeça a 1000 por hora por causa do dia de trabalho. Nesse ponto, irmãos, eu tenho vencido a minha carne. E muitos irmãos aqui, uns 60 mais ou menos, têm vencido a sua carne. Você não vai, dificilmente você vai sentir vontade de vir orar na igreja. Você vai ter que fazer uma força. Eu confesso para você que todos que estão aqui têm feito uma força. Força assim, irmãos, sabe, para vencer o cansaço, a vontade de tomar um banho, se esticar no sofá, comer uma jantinha gostosa da esposa e depois ficar lá, dormir até outro dia. Irmãos, mas olha, tem sido
poderoso demais, irmãos, aqui na quarta-feira. Olha, a gente sai daqui renovado. E, irmãos, isso está mudando a vida de muitas pessoas, está mudando a vida da igreja. Então eu quero encorajar você, venha na oração de quarta-feira. Você vai estar cansado, você lembra assim, o pastor também está, os irmãos estão lá também está. Você vai estar estressado, lembra assim, os irmãos também lá estão estressados por causa do trabalho. Está com vontade de ficar em casa, lembra assim, eles também estão, mas eu vou. E vai ser uma grande bênção. Amém? Os casais que vão no encontro de casais, agora dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro, vocês têm que procurar o Ogisneia para poder já confirmar a sua inscrição, já dar a entrada, porque vai ter material personalizado para o casal, então ela tem que mandar essas inscrições bem antes do dia 31 de outubro. A campanha do brinquedo, procure o irmão Douglas, está ali, levanta a mão aí, Douglas. Procure o irmão Douglas para você doar brinquedos, para nós fazermos doações para crianças carentes. As doações são até o dia 5 de outubro. Você pode doar brinquedos que estejam funcionando, em bom estado de conservação, e você pode doar brinquedos que estão estragados também, porque ele vai arrumar. Ele se propôs a arrumar. Agora é claro, né? Você tem que doar um brinquedo assim que tenha condições de arrumar. Às vezes o seu menino foi lá e explodiu uma bombinha canhão, o caminhão explodiu, aí já era. Estava brincando de terrorista, né? Aí já era. Não tem jeito mais, tá? Se você não tiver brinquedo, você pode ofertar, dá o dinheiro para ele, ele vai estar comprando o brinquedo, enfim, vai ser uma grande festa. Amém? Quinta-feira o meu discipulado funciona normalmente. Deus abençoe vocês, vão em paz em nome de Jesus. É.